Romanos, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 15. Romanos 5, verso 15, que diz assim: Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos falado por meio das orações, das canções, da leitura bíblica, e agora, Deus, queremos ouvir a Tua vontade por meio da exposição da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção e que o Senhor também nos ajude a sair daqui e colocar em prática aquilo que nós vamos aprender, Pai. Toda honra, toda glória seja dada somente ao Senhor. Amém. Meus irmãos, Romanos 5, que nós estamos estudando, ele se insere dentro de uma carta onde Paulo está falando sobre a justificação pela fé. Desde o capítulo 1, na verdade, ele faz isso. Antes de Romanos 5, Paulo já fala sobre a situação da humanidade, como todos pecaram, como todos carecem dessa glória de Deus. E a partir, então, do verso 12 aqui, até o verso 21, nós lemos o 15, porque o verso 12 até o 14 nós fizemos na última pregação falando a respeito desse tema. Lembrando que Paulo abre um parênteses no versículo 12, que ele só vai fechar agora mais para frente, né? E aí, o que Paulo começa a falar, então, a partir do verso 12, é um contraste que ele faz com relação a Adão, o primeiro homem, e Cristo. Nós conhecemos isso como cabeça federal, né? A cabeça federal é aquele que representa. Então, Adão representa a humanidade toda. E Cristo representa a mesma humanidade, só que agora debaixo de Cristo, daqueles que creem em Cristo. Então, mostrando que a obra redentora de Cristo supera, aqui ele vai falar, que o ato de Cristo ali na cruz supera o pecado de Adão, pecado original. Meus irmãos, essa passagem ela é uma continuação da realidade da humanidade sob dois representantes. Então, nós vamos ainda falar sobre essas diferenças de Adão e Jesus Cristo. Paulo trabalha muito essa comparação. E nós precisamos tentar colher o máximo possível de pedras preciosas que nós temos aqui nessa comparação. E a gente vai ver que ela é a causa do que nós chamamos da doutrina da salvação, da doutrina da aliança, né, dos pactos de Deus. Tudo está representado nessas duas pessoas, ou Adão ou Jesus Cristo, né? E aqui, a partir do verso 15 até o último versículo do capítulo, Paulo vai trabalhar esse contraste entre Adão e Cristo de vários aspectos, de várias formas. O primeiro contraste que ele usa aqui, no versículo 15, é entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus. Vou ler rapidinho, ó. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais
A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, Paulo faz essa comparação de Adão e Cristo com relação à transgressão, com relação à queda ali. Um caiu e o outro não. O segundo contraste está no verso 16, que já é a consequência do pecado de Adão e a consequência da obediência de Cristo. Ele fala assim no verso 16: o dom, entretanto, não é como um caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Olha ele dando o resultado, então, da queda de Adão e o resultado da obediência de Cristo. E aí o terceiro contraste que ele faz é sobre dois reinos, onde as pessoas também estão vivendo sobre esses dois reinos. O reino da morte ou o reino da vida. Então, se a morte, verso 17, reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão também em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, olha que legal, né, a gente observar essas comparações que Paulo faz e como elas são importantes para a vida da igreja. Então, meus irmãos, nesses 3 versos, Paulo nos mostra que a influência de Cristo para o bem é muito maior do que a influência do pecado de Adão para o mal. Adão trouxe o pecado. Adão trouxe a morte. É isso que Adão fez. Por meio da transgressão de Adão e Eva, consequentemente, toda a humanidade recebeu também junto com ele o pecado e a morte. Nós já falamos isso no verso 12. Cristo, por outro lado, trouxe graça e vida. E a gente vai ver que isso é muito mais do que o pecado e a morte. E muito mais que eu falo assim, não é de questão de quantidade, mas é questão de qualidade. A gente vai ver o nível que isso é, né, e que Paulo vai nos trazer aqui. Então, Paulo usa aqui a palavra dom gratuito para justamente se referir ao presente de Deus, que é a graça que vem por meio de Jesus Cristo. Esse dom, Paulo vai dizer, é muito mais eficaz do que a transgressão de Adão. Ou seja, enquanto a desobediência de Adão trouxe o mal, trouxe morte para todos, a obediência de Cristo trouxe vida, de forma muito mais poderosa e abrangente. E quero ilustrar aqui. Quando a gente olha para a transgressão de Adão, imagine que você está andando numa trilha no escuro e aí você cai, de repente, um buraco grande, profundo. Esse buraco representa aqui para nós o pecado que entrou no mundo através de Adão. Então, ele nos colocou numa situação onde nós não conseguimos mais sair desse buraco sozinho. Não tem como, é impossível, não tem como escalar, não tem o que fazer. Nós estamos num buraco tão fundo que, se a gente não tem ajuda de ninguém, jamais conseguiremos escapar. Esse é o cenário. Né? Imagine que vem alguém, então, diante desse cenário, que nos tira dessa situação, que nos tira desse buraco, que nos tira dessa profundeza. Esse alguém é Cristo. Né? Esse é o dom de Cristo que Paulo fala aqui. Alguém que nos tira dessa posição. É um resgatador, ele nos tira da morte espiritual. E ele nos coloca, olha só, ele não só nos tira da morte espiritual, mas ele nos coloca de pé e nos coloca sobre esse buraco, sobre essa profundeza, coloca uma ponte que nos dá acesso ao Pai. Então ele faz muito mais. Muito mais. É uma ponte que dá um acesso a que nós podemos ter relacionamento com Deus. Essa ponte é a graça de Deus que é utilizado por Paulo aqui. Ele não só cobre o buraco, mas nos permite atravessar de uma vida de pecado, de morte, para uma vida de perdão e salvação. Quer ver como a obra de Cristo é muito maior do que o mal que Adão cometeu? Olha só, Adão, o único homem, o seu pecado, e o único pecado, resultou na condenação de todo mundo, certo? Cristo, por sua obra, sua redenção, fez provisão para o perdão, não só daquele único pecado,
e não só de um único pecador, mas de todos que procederam de Adão. Então, a obra de Cristo atinge não só uma pessoa, a obra de Cristo atinge muitas pessoas, no sentido de resgate, no sentido de redenção. O ponto que Paulo quer deixar claro aqui para a gente, nesse verso 16, é que a graça de Deus em Cristo é incomparavelmente maior do que o efeito do pecado de Adão. Veja, no caso de Adão, tratava de um indivíduo que pecou e todos pecaram por conta dele e sofreram as consequências por conta disso. A justificação de Cristo foi exigida de um modo muito diferente. Jesus encontrou muitas transgressões. Jesus encontrou muitos pecadores. Ou seja, quando você acende um fósforo numa floresta, que toda a estiagem do verão está ali, é muito fácil pegar fogo. Um fósforo só é capaz de acabar com todos os hectares secos. Isso é muito fácil em comparação à árdua tentativa de apagar um incêndio. Então veja, para acender é muito rápido, muito fácil. Agora, para apagar tudo isso, é muito mais trabalhoso. Então, na questão do bem, aqui o que Paulo está dizendo, Jesus teve de realizar incomparavelmente mais do que o pecado de Adão, do que o mal de Adão. Ele teve que passar por muito mais coisa para que o pecado nosso fosse apagado. Então, o ato da graça de Cristo extrapola amplamente o ato do pecado de Adão. Porque Cristo não apenas levou o homem a estaca zero, mas, além disso, transfere o ser humano a uma plenitude de vida, de graça, antes jamais conhecida. Nem Adão conheceu esse estado de redenção que nós vamos, passar, que nós recebemos em Cristo Jesus. Ou seja, ele fez muito mais. Isso que a gente precisa entender nesse texto que Paulo está querendo dizer. Cristo fez muito mais que Adão. Nesses 3 versos, eu quero explicar mais um pouquinho. Pensa. Lembra de Adão no Éden? Quando a gente olha Gênesis lá, nós vemos o relato. Adão tinha tudo do bom e do melhor. Se Adão obedecesse, ele receberia a vida eterna. Adão estaria num estado que seria incomparavelmente melhor ainda daquele que ele já estava. É isso que a Bíblia fala. Ele precisava obedecer para ter a vida eterna e está, numa situação ainda muito melhor do que ele já estava. E olha que interessante. Adão, com tudo isso, com tudo do bom, do melhor, mesmo assim, ele desobedece. Ali, o pacto da obra é quebrado e ele é reprovado. E aí ele perde todos aqueles benefícios, tanto aquele que ele tinha e os benefícios que ele poderia ter, certo? Como consequência dessa atitude dele, ele recebe o que a Bíblia fala de morte e morte eterna, condenação eterna. Agora veja Jesus. Jesus, ele não tinha nada. Se esvaziou, ele era Deus, ele é Deus, mas se esvaziou da sua capacidade que tinha divina. Ele sente fome. Um Deus que criou todas as coisas, inclusive os alimentos. Agora ele sente fome. Ele sente dor. Ele sente tristeza. Ele tem tentação. Jesus estava numa condição muito diferente de Adão. Uma situação muito pior. E o que Jesus faz? Ele obedece. Filipenses 2:8 diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Por isso que Jesus
Paulo vai dizer, outros textos vão dizer também, que Jesus foi aprovado pelo Pai. Quando Jesus sofreu, quando ele foi esmagado, quando ele entregou a sua vida sendo esmagado, Deus se agradou da obra de Cristo. Poderia ter sido somente isso, já seria uma grande coisa. Mas não foi só isso. Ele fez isso por todos aqueles que pecaram. E fazendo isso, Cristo nos coloca na mesma posição de novo de Adão. Ele nos leva lá para o Éden. E diz, agora vocês estão aqui, no mesmo lugar que Adão. Só que ele vai além. Porque Jesus cumpriu essa obediência e ele foi aprovado. Tudo o que foi conquistado por Cristo na cruz, ele dá aos eleitos. Isso não é muito maior do que Adão fez? Essa graça maravilhosa que dá a nós a vida eterna, da obediência de Cristo, Cristo obedeceu de forma perfeita. O que Adão não fez, Cristo fez e nos dá isso como se fosse nosso. Como se nós tivéssemos feito isso. Você fez isso? Você não fez. Por isso toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus. A ofensa de Adão não é nada diante da obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. A pergunta é, quem que você prefere? Quem que você escolhe? Alguém teve de fazer muito para recuperar o nosso relacionamento com Deus. Nessa manhã você pode crer nele. Você pode receber essa grandiosa obra de Cristo em sua vida. Quero falar para as crianças aqui, para deixar um pouquinho mais claro para elas. Crianças, Adão pecou uma vez. E porque ele pecou uma vez, toda a humanidade caiu com ele. Toda a humanidade foi afetada. Mas Jesus, de forma perfeita, trouxe um presente muito maior para cada um de nós. A graça de Deus. É como... Pensa quando você quebra um copo na sua casa. Já quebrou? E aí, crianças, já quebraram um copo na casa de vocês? Os papais ficaram bravos? Imagine você quebrar vários e vários e vários copos. Um copo já seria ruim, não seria? Imagine vários copos e um monte de copos. O que Adão fez foi quebrar um copo. Mas nós fomos entrando e fomos quebrando muito mais copos. Mas o que Cristo fez foi um trabalho muito maior. Ele teve que limpar tudo isso. Não só o pecado de Adão, mas o pecado de todos nós. Todos esses copos quebrados, ele limpou tudo e nos tornou certos diante de Deus, sem culpa. Você não é mais culpado. Porque Cristo levou a culpa por você. Então, mesmo com muitos erros, Jesus pode nos limpar em tudo e nos tornar certos diante de Deus. O pecado entrou por Adão, mas Jesus trouxe um presente muito maior, o perdão e a vida com Deus. Nos versos seguintes, meus irmãos, 18 e 19, Paulo vai resumir isso que ele está falando e ele vai concluir agora. Lembra que ele começou lá no verso 12, ele vai concluir agora o parênteses que ele fez. E é o quarto contraste que ele coloca aqui, que é o ato único de Adão e o ato único de Cristo. Ou seja, condenação e justificação. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Lembra que Paulo fez esse parênteses no verso 12, começou, falando no verso 12, e agora é aqui que ele encerra. Aqui que ele conclui o pensamento dele a respeito de Adão e Cristo. Lá em Romanos 12, se você voltar um pouquinho, está dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado veio a morte. Aí ele começa a tratar
de outros pontos que ele abre o parênteses, né? E aí aconteceu um monte de coisa e tudo mais. E aí agora, no verso 18, ele termina. Agora, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, por um ato de pecado em Adão, todos foram condenados. Agora, por um ato de Jesus, todos podem receber a salvação. Ah, Henrique, então veja. Todos pecaram em Adão. E agora, todos estão justificados. Todos, sem exceção, não é mesmo? Todos em Cristo podem ser justificados? Exato. Todos em Cristo. Esse é o ponto destacado por Paulo. Todos aqueles que estão em Cristo. Assim como todos estão em Adão. Todos estão em Adão. Ninguém escolhe. Ah, eu não quero estar em Adão. Nasce em Adão. Mas todos em Cristo. Romanos 10, 9 vai falar isso, né? Ou seja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que creram nele. Olha Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, todas as pessoas, sem exceção, estão em Adão, mas não automaticamente em Cristo. Paulo deixa isso muito mais claro em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22 e 23, que diz assim, mesmo tema, ele está trabalhando lá em Coríntios. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, estando em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primacias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo. Não estou falando todos sem exceção. Mas todos que estão em Cristo. Fica claro, fica nítido para nós que todos que serão vivificados são todos que estão em Cristo. Ou seja, aqueles a quem pertencem a Jesus. Não existe aqui salvação universal, porque senão a Bíblia seria contraditória. Ela fala do inferno. Ela fala de pessoas que vão para o inferno. Pessoas que não estão em Cristo. Pessoas que estão em Adão. Não esqueça, meus irmãos. Nós já falamos e repetimos. Todos nós nascemos em Adão. Não há exceção. Tá? Se você não está em Cristo, você está em Adão. Não tem meio termo. Ou em Cristo, ou em Adão. Crianças, Adão aqui é como aquele colega que não faz o dever de casa, né? E aí toda a sala paga por isso. Já aconteceu com vocês? Acho que os adultos estão gostando mais das ilustrações do que as crianças. Mas é como você fez sua lição de casa, mas o amiguinho não fez e toda a turma paga por isso. Mas Jesus, como aluno perfeito, fez tudo, toda a tarefa, e ainda nos ajudou a passar de ano. Veja? Muito maior a obra de Cristo, não é mesmo? A obediência de Jesus nos salva. Se nós confiamos nele, nós somos aprovados por Deus. Quem antes era reprovado, quem antes estava condenado. Os irmãos, olha o estado de onde nós saímos e onde nós estamos. De reprovados, de condenados, para agora fazer parte da família de Deus. Para salvação eterna. Vida eterna. Mas não esqueça disso. Porque Paulo, ele faz questão de destacar, por várias vezes, que tudo é por Cristo. Não tem obras envolvidas. Não tem lei. Até porque a lei teve uma função diferente. Ela já foi destacada, e ela é destacada aqui mais uma vez, nesses próximos 2 versos. Aqui Paulo mostra o triunfo da graça sobre o pecado, que foi revelado na lei. Olha só o verso 20 e 21. A lei veio para que aumentasse a ofensa.
Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Olha só, meus irmãos, esse é o quinto contraste que Paulo vai fazer aqui agora. Ele vai trabalhar sobre lei e graça. Lembra que Deus introduziu a lei na história de Israel com um propósito. Nós já falamos várias vezes isso. O propósito de Deus ao introduzir a lei em Israel era justamente de conduzir esse povo a uma compreensão profunda de sua própria existência, da sua situação diante de Deus. A lei, ela vem para isso, para mostrar onde você está. Mais uma vez, esse é o propósito da lei. Evidenciar o pecado. Como que o homem saberia da santidade de Deus? Como que o homem saberia da diferença dessa santidade para quem nós somos? Como que o homem, sem a lei, conheceria a respeito do caráter de Deus? E como que o homem, como que nós saberíamos que precisaríamos de Cristo se nós não tivéssemos a lei? Por isso que Paulo fala que a lei serviu como aio, como um guia, justamente para mostrar que sem Cristo nós estamos condenados, porque ninguém vai cumprir a lei, ninguém terá essa capacidade. É para isso que serve a lei, para mostrar, tá vendo? Olha quem é Deus e olha quem você é. E cada vez que você vai se aprofundando na lei, cada vez que você vai lendo a lei, mais você vai vendo, meu Deus, como eu estou distante. Meu Deus, como eu estou longe dessa santidade. Quanto mais nós lemos, mais fica claro que o homem é pecador, mais fica claro que o homem depende de um Salvador. E esse aumento no conhecimento do pecado, quanto mais a pessoa lê e vê na lei do Senhor, mais a pessoa vai perceber por si mesma que ela não vai conseguir vencer o pecado. Esse é o papel da lei. Para mostrar a situação que nós estamos e a nossa incapacidade de vencer. Ou seja, a lei não torna, isso aqui é importante, a lei não torna as pessoas pecadoras, mas ela torna explícito o fato de que elas são pecadoras. Ela deixa claro. Porque alguém pode dizer assim, tá vendo? Né? A lei me fez pecar. Não, Paulo vai dizer, eu não saberia que eu era pecador se eu não tivesse lido a lei. Quando eu li a lei, falei, meu Deus, achei que estava tudo bem. Fui ler a lei e descobri quem eu era. É isso que Paulo diz. E é isso que Paulo fala. Onde aumentou o pecado, ou seja, onde aumentou o conhecimento pela lei, Paulo não diz que houve um aumento de santidade. Olha só. Onde aumentou, né, onde pela lei não houve aumento de santidade, mas sim aumento de conhecimento do pecado. Ou seja, o pecado se expandiu até a sua máxima expressão. É com essas palavras que vem a demonstração do amor de Deus aqui na sequência. Olha só. Ou seja, nessa catástrofe profunda onde os seres humanos estão atolados em seus pecados, é nesse cenário de corrupção, de imoralidade que a lei mostra, a situação em que o homem está, que aumenta ainda mais a graça de Deus. Que superabunda a graça de Deus. É nesse cenário. Olha Paulo se esforçando para nos mostrar que a graça de Deus é muito maior do que o pecado. Porque onde há demonstração, onde há expressão, onde há evidência do pecado, mais a graça de Deus pode sobressair a isso. Por isso, é pela graça que nós somos libertos de uma condenação pesada. Meu irmão, somente a graça pode te livrar do inferno terrível. Somente pela graça de Deus. Essa graça salvífica não é encontrada na igreja, não é encontrada no batismo, não é encontrada em qualquer obra. Mas Paulo vai dizer, somente em Cristo. É em Cristo, mais uma vez, eis aí o caminho. Cristo, creia nele.
que Ele seja o seu único e suficiente Salvador. Crianças, o que Paulo está falando aqui é como você... Imagine você usar uma lanterna de noite. Está tudo escuro, você não está vendo nada. A lanterna, ela é a lei. Você não está enxergando nada, você não está entendendo nada. Já aconteceu com vocês? Sabe quando vocês saem da cama e vocês não estão enxergando nada? Se você tivesse uma lanterna, seria melhor, não seria? E é isso mesmo que faz. A lei é a lanterna que mostra a sujeira do chão, a sujeira em que nós estamos. Mas Jesus, ele vem com um balde de sabão, limpa tudo. Tudo aquilo que está sujo. Jesus vai e limpa. E ele é a luz completa. E agora a gente pode ver tudo. Nós podemos ver porque ele é a luz. Quanto mais vemos os nossos erros, mais percebemos como Jesus é maravilhoso. Quanto mais vemos a sujeira em que nós estamos, mais nós percebemos o quanto nós precisamos de Jesus. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha esse contraste que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Contraste de dois reinos. Já pensou que você faz parte de um reino? Pergunta é, qual reino que você faz parte? Existe um reino chamado o reino da morte, onde todos nós nascemos dentro desse reino. Existe um reino chamado o reino da vida eterna. E esse é o resultado da obra de Jesus Cristo, que Paulo quer dizer aqui. Por isso que ele é muito maior do que o pecado de Adão. Porque o resultado da graça não é só perdoar. Mas como esse verso nos ensina, ela faz muito mais. Ela traz vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não só nos perdoa, mas nos traz vida eterna, meus irmãos. É isso que Cristo faz na vida daquele que crê nele. Não somente restitui aquilo que Adão tinha perdido no Éden, mas coloca numa posição que a Bíblia fala superior aos anjos. A Bíblia fala nos tornando família de Deus. É muito diferente você fazer parte de uma família e você ser só um visitante. Não é mesmo? Fazer parte da família. A herança, tudo é teu. Você vai desfrutar do melhor. Assim como José no Egito, que foi vendido como escravo. Um dia, escravo, pobre, sujo, imundo, mas foi levado um dia diante do faraó, um dia do rei daquela época. Assim será conosco. Escravos do pecado, sujos, imundos, mas por meio de Cristo, Deus recebe aqueles que estão condenados, mortos em seus delitos, nos recebe no palácio da sua graça. Nos concede o dom da vida eterna. E mais uma vez, meus irmãos, tudo isso Paulo vai destacar por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você observar, Paulo começou o capítulo 5 falando da paz que nós temos por meio de Jesus. No verso 11, ele diz que nós nos gloriamos em Deus por meio de Jesus Cristo. Começo, meio e no fim, ele ressalta que tudo isso, a vida eterna, tudo que foi citado aqui, acontece por meio de Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, tudo é por meio de Jesus. Essa é a conclusão de Paulo. Onde o pecado aumenta, a graça de Deus é muito superior, muito maior do que o pecado.
O pecado pode ter trazido morte, sofrimento, mas a graça nos oferece perdão, justificação, vida eterna. Não é muito maior? O resultado disso não é muito maior? Olha quantas... Assim, eu poderia usar um domingo só para fazer exposição desse versículo. Porque olha quantas palavras esse último versículo utiliza. Daria uma pregação inteira só nesse verso. Quem quiser utilizar também esse versículo para evangelizar, vocês vão ver que é muito claro aqui. Olha só. Paulo usa 7 conceitos, 7 palavras que nos ajuda a entender essa compreensão com relação ao pecado de Adão que afetou a humanidade e como Cristo, por meio da sua graça, seu sacrifício, trouxe essa salvação, trouxe a justificação para todos nós. Olha a primeira palavra utilizada, pecado. Falando aqui do pecado de Adão, como nosso representante, pecado que nos trouxe culpa a toda a humanidade. Isso fez com que a culpa de Adão fosse imputada a todos nós. Esse é o pecado original, é a causa de todos os nossos pecados pessoais. Tudo isso, nossos pecados testemunham a respeito da separação que nós temos de Deus. Segunda palavra, reinou. Quando Adão caiu, preste atenção, a morte reinou. O pecado parecia vencer completamente, ele reinava. E aí vem a graça de Deus que intervém e triunfa sobre o pecado. O reinado do pecado foi quebrado pela graça. Reinou morte. Terceira palavra, morte. É isso que o pecado fez. Trouxe condenação, trouxe morte. Não apenas física, mas uma morte espiritual, eterna. Veja que Paulo várias vezes ele vai personificar a morte. E ele fala aqui que a morte reinou, ou seja, o pecado, a morte como um rei. O pecado como um rei e a morte como vice. Vem os dois juntos. Por um momento parecia que tudo tinha se perdido. Eles tinham ganhado a morte, a condenação, o pecado reinou. Mas a graça interveio. E olha só, graça. A outra palavra aqui, graça de Deus, que encontra o pecado, desbarata o seu poder, vence sobre o pecado, trazendo salvação, libertação. Essa é uma vitória de Deus sobre o pecado, vitória de Cristo sobre o pecado. E aí então, depois disso vem a justiça. A justiça imputada a nós por Deus não é uma justiça humana, é o meio pelo qual a graça alcança nós e vence o pecado. Essa justiça divina foi que permitiu que a graça superabundasse. E que mais que tem aqui? Vida eterna. Parece que Paulo resumiu tudo no versículo, né? Ou seja, quando o pecador é vestido com justiça de Deus, ele é conduzido a essa vida eterna. E essa vida já começa aqui, no presente. Ele vai se cumprir completamente no futuro, onde nós seremos glorificados, nova criação, nova terra, novo céu. Veja como Paulo resume. Ele falou: pecado, reino de morte. Ele fala da graça, fala da justiça, fala de vida eterna e fala por meio de quem tudo isso acontece. Jesus Cristo. É através do sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Somente por meio de Jesus é que a graça tem poder para vencer o pecado e a morte. Amém? Conclusão aqui, crianças. Adão desobedeceu e trouxe problemas. Mas Jesus obedeceu e trouxe a solução. Somente em Jesus nós temos vida eterna com Deus. Meus irmãos, para encerrarmos, Paulo, nesse capítulo inteiro, capítulo 5, que nós encerramos hoje,
ele escancara nesse capítulo o poder da maravilhosa graça de Jesus, que é muito maior do que a obra de Adão. E hoje nós vivemos sobre essa graça maravilhosa. Muitos foram nos visitar no velório da minha mãe. Um dia eu terei mais tempo para compartilhar com vocês como foi a vida dela, mas durante os últimos dias ali, eu e meu irmão, nós choramos muito, nós sofremos pela perda, sofremos por causa da saudade, mas também nós choramos pela felicidade, pelo fato dela se encontrar num lugar muito melhor, numa vida muito melhor do que a nossa, que nós estamos vivendo. Nós perguntávamos para ela se ela estava com medo, se ela estava incerta com alguma coisa, e ela dizia que não tinha medo. Mas, meu irmão, minha irmã, essa certeza, ela só vem por meio da graça. Não tem outra forma. Só quando a graça nos alcança é que a gente pode ter essa paz que excede todo o entendimento. A morte já não causa mais medo. A morte já não tem mais o mesmo efeito sobre a vida do crente. Ela não traz mais um medo desesperador. E nem mesmo aqueles que estão à sua volta, que são crentes também. Os crentes, eles choram pela morte, mas eles também celebram a vida eterna. A graça converteu a morte, o resultado do pecado, a graça converteu a morte em lucro. A morte que o mundo tenta fugir, a morte que o mundo morre de medo, para o cristão é lucro. Como diz Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Você sai de uma posição totalmente diferente. Você sai da morte para a vida eterna, só aguardando o dia da esperança, o dia que vai estar eternamente com Cristo. Essa é a obra de Jesus em nossa vida.